Olá! Hoje a nossa dica tem traição, tem morte e tem outras coisinhas tristes, diga-se de passagem. E aí, se interessou? Chega pra cá! Então, gente, a dica de hoje é o Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. A Lígia Fagundes Telles, uma grande escritora paulistana, formada em Direito. Ela escreveu esse livro aqui em 1954 e é uma das obras mais celebradas dela. Tem as meninas também. Enfim, e se você quiser saber um pouquinho mais da biografia dela, aí você dá uma olhadinha aqui no link na descrição. A história é o seguinte. Primeiramente, ela é dividida em duas partes. Por quê? Porque é de acordo com a visão da personagem principal, que é a Virgínia. Então, na primeira parte, a Virgínia é criança ali, deve ter por volta de uns 10 anos. E a segunda parte, ela tá por volta de 20 anos. Então, você tem uns 10 anos aí de hiato, que é quando ela vai para o colégio interno. Quer dizer, ela chega a falar algumas experiências do colégio interno, mas o que importa mesmo é a relação que ela tem com as irmãs, que são a Bruna e a Otávia, com o pai, o Natércio, a mãe, que é a Laura, o padrasto, que é o Daniel, e a empregada do padrasto, que é a Luciana. E tem essa questão toda em volta da Virgínia. No caso ali, quando eu falei de traição, a história começa com essa questão de que a Laura trai o Natércio e acaba indo embora de casa para viver com o Daniel. E aí a Virgínia vai morar com a Laura e o Daniel e as outras duas irmãs ficam com o Natércio. Porém, existe ali uma discrepância, uma diferença social, né? O Natércio, ele é um advogado muito bem relacionado, socialmente falando, ganha muito bem e é um cara bem posicionado, um cara de status, né? Na sociedade ali, a retratada, que é a elite paulistana da época, que provavelmente é entre os anos 30 e os anos 50. E ali tem todo o conforto, uma casa gigantesca, quartos, brinquedos, tem a Frau Herta, que é a governanta da casa, enfim, tem todos esses confortos que não tem na casa com o Daniel e a Laura. Uma casa simples, não é uma miséria, mas é uma casa simples. Ele trabalha como qualquer outra pessoa e tem a figura da mãe, que é a Laura, e ela tem ali uma doença mental que ela não é especificada e fruto até de uma ida ao manicômio. E nas lembranças da Virgínia, ela até comenta, manicômio não. Enfim, e ela tem essa relação com essas pessoas e na primeira parte ainda, a Laura, ela morre. E não se preocupe que esse fato não vai prejudicar em nada a leitura de vocês do livro. Mas causa um certo impacto ali na Virgínia. E depois desse fato e outros, ela decide ir para o colégio interno, mas não semi-interno como as irmãs que voltavam para casa. Ela decide ir para o colégio interno de fato. Voltando, ela acredita que vai encontrar coisas diferentes. Por quê? Porque existia ali um certo círculo, uma certa ciranda. A Lígia Fagundes Telles, ela se refere muito à ciranda como na visão da Virgínia, uma cirandinha ali de anões de pedra que tinha no jardim da mansão do Natércio. Mas não é só aquela simples ciranda, é uma alegoria ali para outras cirandas de relações sociais, de relações interpessoais. E no caso da Virgínia, a ciranda do qual ela queria fazer parte era entre as duas irmãs, que são a Otávia e a Bruna, o Conrado, que era o rapaz que ela gostava, o Afonso
e a Letícia, que eram ali vizinhos, enfim. E ela sempre quis fazer parte desse grupo, dessa ciranda que ela construiu na mente dela. E quando ela volta do colégio interno, ela percebe ali uma série de mudanças que ela não estava esperando. A inserção ali de um outro personagem, que é o Rogério, e a mudança é grande demais. No fim das contas, ela tem ali um crescimento, um processo, um amadurecimento que vai de acordo com todos os acontecimentos daquela família, daquela ciranda, daquele círculo, né? E, de certa forma, algumas dos ideais que ela tinha no passado vão morrendo. A morte não é só a morte de personagens também, embora tenha, mas é uma morte simbólica de ideais, de ilusões que ela tinha em relação àquela ciranda específica, em relação ao relacionamento frio com o pai, o Natércio. E, enfim, é uma construção ali de um personagem. Fora que um recurso que a Lígia Fagundes Telles usa muito nesse livro são linguagens poéticas. Ela descreve de maneira muito poética a história, os lugares, as sensações de Virgínia, mais ou menos parecido com os livros ali do Camilo Castelo Branco, Amor de Salvação, Amor de Perdição. As descrições, as figuras de linguagem são incríveis, né? E aí você pode estar pensando, mas Kelly, teve uma novela chamada Ciranda de Pedra, uns anos atrás. Exatamente, que era com a Ana Paula Arósio, inclusive. Mas se você está pensando, se você tem uma excelente memória, e você está pensando em comparar a novela com o livro, já achando que deu um spoiler, você está redondamente enganado, porque tem muita diferença, mas muita diferença mesmo. Os personagens são basicamente os mesmos, mas as condutas deles, os pensamentos, esquece. É como se fossem histórias diferentes com o mesmo personagem. Então, eu acabo aqui recomendando esse livro porque ele é uma joia, ele é uma pérola da nossa literatura, uma história que precisa ser lida. É uma história que você vê assim no seu cotidiano, histórias de traições, histórias de relacionamentos frios entre pais e filhos, e segredos de família. Então é uma coisa muito incrível esse livro, é muito interessante. E eu acho que vale muito a pena ser lido. Então, meu amigo, minha amiga, eu espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. E ficamos por aqui. Até a próxima!